No primeiro bloco, conversaremos com nossas convidadas, as assistentes sociais, Lúcia Barroco, Beth Borges e Braga, tá? Cada uma delas. Maria Lúcia Barroco é assistente social, doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, com estudos pós-doutorais na Universidade de Lisboa, professora aposentada da PUC, onde fundou o NEPED, o Núcleo de Direitos Humanos da PUC São Paulo. Nossa segunda convidada, Maria Elizabeth Borges, nossa querida Beth Borges, assistente social, doutora em serviço social pela UERJ, professora da Universidade Federal da Bahia e atual presidenta do Cefes, gestão Melhor Ir à Luta com Raça e Classe em defesa do serviço social. Nossa terceira convidada, Maria Elisa Braga, assistente social aposentada da Prefeitura de São Paulo, professora aposentada, mestra em serviço social pela PUC São Paulo, integrante da comissão ampliada do GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social da ABEPS. Assistente social de base do CRES São Paulo, como ela gosta de se apresentar. Sejam todas muito bem-vindas. Em nome do GTP, agradeço imensamente vocês terem aceitado participar conosco essa noite. Ainda sobre a dinâmica da nossa live, no segundo bloco, as convidadas vão interagir com as questões de vocês postas no chat. Pedimos, então, para quem desejar fazer perguntas, escrever antes da questão a palavra pergunta, com letra maiúscula, para que possamos identificar a sua questão no chat e trazê-las aqui para o debate com as nossas convidadas. No terceiro e no último bloco, o GTP de Ética, Direitos Humanos, Serviço Social, fará uma homenagem à nossa querida Lúcia Barroco pelas inúmeras contribuições dadas à reflexão crítica sobre ética, direitos humanos e serviço social. Cumprimentamos, então, todas as pessoas presentes, estudantes de graduação, pós-graduação, assistentes sociais, supervisoras e supervisores de estágio, docentes de serviço social e áreas afins, membros dos demais GTPs e militantes em defesa dos direitos humanos. Essa live está sendo transmitida pelo canal da ABEPS no YouTube e pelo Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e, especialmente, divulgue a nossa ABEPS. Essa é a 11ª live da segunda edição, segunda temporada do projeto ABEPS ao Vivo, e a última desse difícil ano de 2021. Por isso, pensamos em um tema que possibilitasse a reflexão sobre a realidade das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora em sua heterogeneidade e diversidade, e o significado ético-político da luta em defesa dos direitos humanos, em alusão, inclusive, ao dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para iniciar nosso debate, vamos convidar nossa querida Lúcia Barroco para ouvir, Lúcia, tua análise sobre essa complexa realidade que, inclusive, permeia, determina o cotidiano do trabalho de assistentes sociais. Nesse momento, mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de fome no Brasil, segundo os dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Entre abril de 2020 a abril de 2021, ou seja, em um ano de pandemia, milhões de brasileiros e brasileiras perderam o emprego. São mais de 14 milhões de brasileiros em situação de desemprego no Brasil. Feminicídios, destruição dos direitos do trabalho, racismo em todos os ambientes da vida social, o que evidencia seu caráter estrutural, práticas de violência e violação de direitos motivado pelas relações sociais de classe, sexo e raça, com reprodução de preconceitos, discriminação e opressão em relação à diversidade sexual e à identidade de gênero dos indivíduos, escancaram a desigualdade social, a superexploração da força de trabalho e a violação da diversidade humana. Temos, então, uma articulação profunda entre a efetivação de uma agenda ultraneoliberal
com o conservadorismo reacionário. E aí, Lúcia, queríamos te ouvir se esses aspectos fenomênicos, quando analisados em conjunto e em sua densidade histórica, revelam uma situação de barbárie. E como que você caracterizaria a barbárie? E também como o conservadorismo se atualiza nesse contexto. Boa noite a todos, a todas, a todes. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim? Estamos te ouvindo bem. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Não é fácil essa pergunta que você fez, que, na verdade, você fez várias perguntas, né, Silvana? Mas eu vou começar pela pergunta-chave, que é no que consiste a barbárie, não é? O que é a barbárie? A visão mais comum da barbárie é a que se refere a um estado anterior à civilização, entendendo-se por bárbaros os povos que não alcançaram o nível de desenvolvimento ou de cultura da civilização tomada universalmente como um modelo, no caso, a civilização cristã ocidental. Símbolo do atraso, para o bárbaro só restam duas opções: a sua adaptação ou exclusão. Daí que, diante do bárbaro, construiu-se historicamente uma coesão em torno do medo e do preconceito em face daqueles que, no interior da sociedade, não se adaptaram ou não dispõem de condições de vida das classes dominantes, desde os fora da lei até as classes chamadas perigosas. Essa visão remete aos direitos humanos. Por um lado, os direitos humanos são usados ideologicamente para justificar as novas guerras coloniais. Por outro, se entende que os que se encontram à margem da sociedade não devem ser sujeitos de direitos. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa discriminação é o da negação de abrigamento aos deslocamentos humanos de imigrantes, que hoje constitui uma das maiores tragédias humanitárias mundiais. Marilena Chaui vincula os direitos humanos à questão do medo, afirmando que na sociedade brasileira podemos falar de uma divisão social do medo. A classe dirigente teme por perder o poder e os seus privilégios. A classe dominante teme perder riquezas, bens, propriedades. A classe média teme a pobreza, a proletarização e a desordem. E a classe trabalhadora teme a morte cotidiana, a violência patronal e policial, a queda vertiginosa na marginalidade, na miséria absoluta e a arbitrariedade dos poderes constituídos. A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 foi elaborada no contexto pós-Segunda Guerra, com a intenção política de prevenir a barbárie nazista para que ela não viesse a se repetir. Nesse sentido, a barbárie se reatualiza, realizando a tortura, a violência, os atos desumanos do ponto de vista dos direitos humanos. Essa situação remete ao contexto mundial, onde os bárbaros buscam o poder, detêm o poder político e barbarizam os opositores de diferentes formas. Nesse sentido, o marxismo oferece uma outra perspectiva de análise sobre a barbárie, considerando-a não um estado anterior à civilização, mas uma etapa posterior à civilização. Trata-se, então, do estágio de crise estrutural do capital, quando as potencialidades civilizatórias do capitalismo já se esgotaram. Giovanni Alves analisa a barbárie social como uma dimensão da barbárie histórica que se constitui como metabolismo social nas condições do capitalismo global em sua etapa de hipertrofia financeira. Ela é um elemento constitutivo do declínio estrutural do capital, caracterizado pela constituição do capitalismo global.
é a terceira modernidade do capital em sua etapa senil, capaz de colocar no plano global impasses civilizatórios inéditos na história humana. Mesaros, analisando a crise estrutural do capital, afirma que o sistema do capital, por não ter limites à sua expansão, é profundamente destrutivo, apontando para a questão, então, posta por Rosa de Luxemburgo: socialismo ou barbárie? Os bárbaros são as classes dirigentes, são as classes dominantes, são os mandatários do capital. A barbárie é a fome, é a desigualdade, a tortura, a exploração do trabalho humano, a escravidão, o genocídio da juventude negra periférica, a truculência policial, o feminicídio, o racismo, as múltiplas formas de degradação humana que vivenciamos aqui no Brasil, os obstáculos à efetivação da democratização radical da sociedade e a destruição da natureza. Mundialmente, existem tendências que apostam no fascismo como modo de vida do futuro. No Brasil, já vivenciamos essa realidade, mas não deixamos de acumular forças para construir uma alternativa socialista no enfrentamento da barbárie. Socialismo ou barbárie? Ética e politicamente, nós, assistentes sociais, temos o dever e o compromisso com o nosso projeto ético-político de nos alimentar e nos engajar nessa luta. Quem sabe, com o aprofundamento da barbárie, a revolta das massas barbarizadas não se potencialize politicamente, descendo o morro sem ser carnaval. Aí ninguém vai ficar para ver o desfecho final. Obrigada. Tão relevantes para o entendimento teórico, ético, político, histórico da barbárie que o sistema capitalista tem a humanidade nesse momento contemporâneo. Muito importante essa reflexão que você traz sobre as classes dominantes, essas sim serem bárbaras. E nessa realidade de pandemia que estamos, temos vários exemplos disso. As milionárias frequentes contra o SUS e a política de saúde, contra a ciência e a educação, que tem favorecido o aumento da violência e da violação da diversidade e dos direitos do trabalho. Esse quadro tem raízes de determinação históricas e estruturais profundas, como você nos trouxe aqui. Queríamos te agradecer bastante e, dando continuidade aqui à nossa live, queríamos registrar a presença dos programas de pós-graduação da UERJ, da Universidade Federal do Maranhão, das conselheiras do Cefes, do CRES Lagoas, do CRES Rio de Janeiro, representantes da ABEPS Sul 2, Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS, da Baixada Santista, os grupos de pesquisa JAPTED e QTEMOS, da UFRN, dentre muitos outros que vamos citar no processo de continuidade da live. Considerando, portanto, esse contexto caracterizado como barbárie capitalista pela Lúcia, vamos seguir na análise do tema proposto dessa nossa live, Barbárie, Direitos Humanos e Serviço Social, e convidar para o nosso diálogo a nossa querida Beth Borges, e conversar com a Beth no seguinte aspecto. Seja bem-vinda, querida Beth. Todas essas determinações que a Lúcia trouxe aqui para a gente incidem na vida cotidiana e, portanto, no nosso trabalho como assistente social nas diferentes áreas de atuação profissional. Mesmo assim, numa conjuntura sempre adversa posta pelas determinações capitalistas, nas últimas décadas, de forma coletiva e com grande protagonismo dos CEFES e de resistência teórico-política no serviço social, que passa, além de muitas outras dimensões e mediações, pela defesa dos direitos humanos. Perguntamos, então, Beth, para dialogar contigo,
considerando que esse tema dos direitos humanos sempre provoca tantas polêmicas, tantas questões, qual a concepção de direitos humanos que é defendida na direção social do nosso projeto ético-político? E como é que você identifica a importância dessa defesa dos direitos humanos nesse contexto de barbárie? Muito bem, Silvana. Boa noite. Eu quero também fazer a saudação a todas as pessoas que estão aqui conosco, aquelas que nos assistem. Meus parabéns à ABEPS ao vivo, aqui nessa última live da segunda temporada, um projeto muito bem sucedido, que a gente espera já a terceira temporada. Um abraço, uma saudação especial às colegas que estão assumindo a coordenação do GTP, ao fazer a proposta da live, e a importância do tema e como foi produzido e pensado. Né? E abraço especialmente a Adrianice, o Maurílio, a Silvana, a Rose, a Débora, pessoas muito queridas e ele um querido. Aqui me apresentando, né, eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos, aqui na altura dos ombros, uso uma roupa de alça amarela, em homenagem ao Oxum pelo seu dia, uso brincos, colar, as minhas costas têm aqui livros e cartazes e quadros pequenos. Então, inicialmente eu quero agradecer a gentileza desse convite, né, do GTP para estar aqui nessa mesa, fazer essa fala, com a participação da Lúcia, da Elisa, da Silvana, elas que são as minhas mestras, com quem aprendo sempre, são referências em meus estudos, e acredito até que seria bem mais rico ter a própria Silvana falando aqui no GTP, mas ela é generosa e me escolheu, né? Eu me sinto honrada e desafiada ao mesmo tempo. Esse GTP me representa, do qual me sinto parte, por isso não poderia negar o convite. Né? E a pergunta que a Silvana me faz remete a esse meu lugar da experiência do Cefes, onde já estive em outro momento e agora volto, né, com essa função, essa missão aí de ser presidenta, que não é fácil, e é por onde passam muitos desses debates sobre o trabalho e a formação profissional, sobre o nosso cotidiano. Então, como já ela mesma diz aqui, né, nas últimas décadas, o Cefes tem sido protagonista nesse campo da resistência teórico-política e na defesa dos direitos humanos. Isso é uma escolha de um determinado momento da história do serviço social que faz essa opção por fazer uma leitura dos direitos humanos numa perspectiva crítica, entendendo ser preciso construir mediações que permitam compreender o direito como complexo social particular da sociedade de classes. E, com isto, buscou ressignificar a ideia liberal do direito abstrato, formal. Em nossa perspectiva, os direitos não são naturais, nem se encontram apartados das relações sociais. Comportam também possibilidades, contradições e limites em cada momento histórico. Então, esse é o fundamento teórico, metodológico, nosso ponto de partida, como o chão histórico e real. Então, essa é a concepção, Silvana, que nós demarcamos politicamente no nosso exercício aqui, né, principalmente representando entidades como a Cefes, a ABEPS. Então, esse tema chega ao universo profissional a partir das questões e temáticas relativas à violação de direitos. E entra na pauta porque são problemas existentes na realidade, que se transformam em demandas que requisitam respostas profissionais. É um chamado que vai além do código de ética, relaciona-se às condições de vida e de trabalho de segmentos de populações atendidas cotidianamente por assistentes sociais. As situações advindas dos atendimentos dizem dos adoecimentos e dificuldades da vida, com as jornadas intensas de trabalho, com os baixos salários, com os empregos precários, com o desemprego, insuficiência de serviços públicos de saúde, educação, transporte, cultura, lazer, o que abre muitas trincheiras, onde se aprofunda as situações de violações dos direitos humanos. A Lúcia já nos situou com esse seu rico panorama da barbárie no mundo nos dias atuais e suas determinações históricas. E hoje, nesse contexto, onde nós entendemos a importância da defesa dos direitos humanos, vinculando ao exercício e às pesquisas profissionais. Então, não devemos naturalizar os fenômenos de injustiças, de medos, de individualismo, de violência, neste tipo de sociedade que se rege pela exploração e opressão, pois, como sabemos, estes são resultantes da lógica de expansão que o capitalismo empreende, devastando a vida, o trabalho e a natureza.
Como você mesma já escreveu, Silvana, uma frase que eu destaquei aqui no seu texto aqui produzido por Ética e Movimento, o reconhecimento dos direitos humanos passa necessariamente pela crítica radical à sociedade capitalista e pela organização da resistência da classe trabalhadora em sua diversidade subjetiva, de expressão e de organização. Também o Jefferson Lee acentua esta relação com a sociabilidade capitalista ao afirmar que o regime capitalista, com sua forma de organização da economia, da cultura, da política e da vida social em suas distintas dimensões, potencializa e amplia a violação dos mais diversos direitos humanos. Esse quadro sócio-histórico não pode ser apenas um pano de fundo para discutir o trabalho profissional, sabendo que ele atravessa e conforma o cotidiano do profissional, afeta suas condições e as relações em que se realiza o exercício profissional, assim como a vida dos e das usuárias e usuários dos serviços sociais. São frequentes as inquietações de assistentes sociais que vivenciam a ampliação das históricas dificuldades para serem reconhecidos e concretizados os direitos. Daí a necessária mediação com a luta social e com o trabalho profissional no contexto atual. Como agentes profissionais, não seríamos indiferentes à realidade atual, em que, por exemplo, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de agressão, 180 são vítimas de estupro e 500 mulheres são assassinadas por ano. Lembrando que 92% da categoria dos assistentes sociais são mulheres. Num quadro assim, novos sujeitos entram em cena, fazem emergir a barbárie do tempo presente, do capitalismo, e a necessidade da resistência classista, pondo na agenda de reivindicações direitos que possam estancar as violações por machismo, misoginia, racismo, não aceitação da diversidade sexual, violências e crimes de ódio. Importante lembrar que este quadro não é exclusivo do momento atual, mas nele se acentua com suas especificidades históricas. Então, nesta realidade e com o compromisso ético-político de apreender essas determinações das situações concretas para desmistificar as relações sociais existentes, as quais promovem exploração e opressão continuamente, e para isto, como você mesma já nos lembrou, numa frase síntese, é preciso partir da imediaticidade da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, ir além dela, para apreender o ser como autêntico em si. Apreender os indivíduos em sua realidade de vida e trabalho, situados em suas condições objetivas e subjetivas. Ou seja, esta perspectiva de totalidade implica a relação recíproca e contraditória entre objetividade e subjetividade. É assim que lemos a concepção dos direitos humanos que trabalhamos. Então, a leitura do seu texto e do Jefferson, aqui, os dois citados nesse momento, ajuda a concluir que o campo dos direitos humanos, em face de sua relação genuína, que estabelece com a ética, explicita o reconhecimento das conquistas civilizatórias, ampliação da agenda de interesses da classe trabalhadora e orientação sobre a direção social dos valores assumidos como condição para o posicionamento frente às suas violações. As bandeiras de luta do conjunto Cefescres se articulam com a luta política no esforço de qualificar as reflexões e o entendimento das diversas temáticas e lutar contra as ondas conservadoras que defendem uma agenda asséptica e apartada das lutas sociais. Por fim, como já lembrado aqui, essa live também busca esse simbolismo da comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Como disse Jefferson, o reconhecimento formal de direitos potencializa lutas em torno de sua obtenção e efetivação. Os movimentos sociais, os tribunais internacionais têm exigido investimento financeiro nas políticas de atendimento e de punição das violações a direitos. Temos aí um importante papel profissional. A tradução das legislações na luta institucional para permitir acesso aos mecanismos de justiça e na denúncia de serviços inexistentes ou precários. Enfim, as nossas ações, amalgamadas pela construção ético-política profissional, levam-nos à defesa intransigente dos direitos humanos, ainda que reconhecendo estar no limite do processo de emancipação política nos marcos da sociabilidade capitalista. Entendemos o lugar que o direito ocupa nesta e na dinâmica da luta de classes.
Então, acho que esse é, em síntese, assim, uma síntese apertada, como gosta de dizer a Silvia Terra, este é o direcionamento das ações empreendidas pelo conjunto Cefes-Cres. E quem quiser conhecer um pouco mais, né, dessa agenda de luta, visite aí o nosso site, cefes.org.br, e verão ali os nossos manifestos, Cefes Manifestos, nossas publicações, as nossas notas, as nossas datas, né, quando marcamos as nossas posições. E leiam também o nosso material, né, principalmente esse que eu citei aqui, do Ética e Movimento, muito bacana, ali o módulo 4, né, da Silvana Mara, sobre a questão dos direitos humanos. Obrigada, Silvana. Não sei se respondi a sua pergunta, mas a gente fica aqui para continuar o debate. Obrigada, Beth. Eu esqueci de falar que a Beth também esteve na coordenação, né, do GTP, de Ética e Direitos Humanos, em gestões anteriores, e é muito importante te ouvir, porque pela tua fala, embora nesse breve espaço aqui de tempo, a gente sente o processo de construção coletiva que o serviço social, com esse protagonismo do Cefes, tem feito nesse debate, né, de discutir qual é a concepção de direitos humanos, associar as lutas de classe, a totalidade da vida social, como você bem enfatizou. E, de fato, tem sido muito importante esse processo de reflexão crítica sobre os direitos humanos que estamos realizando já faz um tempo, né, Beth, no serviço social, procurando diferenciar as abordagens, especialmente formulando a crítica ontológica ao direito, como você destacou, a relação com a sociedade de classes, a crítica à perspectiva liberal, que aprisiona os direitos numa espécie de redoma, como se fossem abstratos, ou resultado de uma legislação que se forjou sem luta social, sem sujeitos organizados. Estamos em um momento de aprofundamento teórico no serviço social, que já vem aí desde 79, em que somos capazes de aprender a relevância social das lutas por direito, que ficou tão explícito na tua fala, mas também as contradições e os limites do complexo do direito, sem, no entanto, reproduzir formas economicistas ou politicistas no entendimento dos direitos humanos. Então, muito obrigada, Beth. E seguindo, né, na nossa live, nós gostaríamos de, antes de passar para a Elisa, que é a nossa terceira convidada, pedir a vocês que enviem perguntas, enviem questões, reflexões, para que a gente possa, no segundo bloco, interagir com Lúcia, com Beth e com Elisa. Então, agora, eu convido a dialogar conosco a nossa terceira convidada, nossa querida Elisa, que é companheira no GTP. Elisa, seja super bem-vinda aqui, para que a gente possa também conversar com você, te ouvir sobre esse tema, né, Elisa, da barbárie dos direitos humanos. E como a Beth nos ajudou a refletir, o direito é esse complexo parcial, que só pode ser entendido na realidade, na relação com a totalidade da vida social, e assim tem que ser pensado no front da luta de classes e nas contradições da realidade. Os direitos que defendemos estão na agenda de luta da classe trabalhadora. São os direitos do trabalho, da defesa da seguridade social pública e da diversidade humana. Pensando, portanto, esse contexto da barbárie capitalista, caracterizado aqui pela Lúcia, que intensifica, escancara os processos de violação dos direitos humanos, da superexploração da força de trabalho, tendo nas relações sociais de classe, raça e sexo suas determinações, nós gostaríamos de te ouvir, Elisa, sobre quais os desafios estão postos para nós, assistentes sociais, que defendemos os direitos humanos no cotidiano do nosso trabalho e que entendemos o quanto a classe trabalhadora, e em particular as mulheres em suas constituições diversas, a população indígena, populações originárias, população negra e LGBTI, são mais duramente atingidas. Então, a gente queria te ouvir nessa lógica, né, de identificar uma barbárie que estamos vivendo, a nossa luta por direitos e, ao mesmo tempo, entender suas contradições e os limites. O que é que você nos diz sobre esses desafios
que, como assistentes sociais, nós temos e já estamos, né, enfrentando. Boa noite a todos, todos e todas aqui presentes. Saudações especiais a quem está nos ouvindo. Algumas colegas eu vi pelo chat que estão aí presentes, pessoas que eu tenho um profundo respeito e admiração, que eu me sinto assim pequenininha perto de vocês todos. Vou procurar fazer o que aprendi com vocês e compartilhar. É com imenso prazer que eu aceitei esse desafio do GTP de Ética, né? E vou tecer breves comentários depois de ouvir essas duas brilhantes referências, não é? Que é a nossa professora Maria Lúcia Barroco e a nossa querida chefe maior, coordenadora, conselheira da presidente do Conselho Federal de Serviço Social, a Beth. Silvana tinha me pedido para eu fazer uma breve apresentação, porque pode ser que algumas pessoas não me conheçam. Eu sou Maria Elisa, fui formada em 1978 pela PUC de São Paulo e gosto de dizer essa data para dizer o quanto o serviço social me ressignificou como pessoa humana, aprendendo a entender a conjuntura política da ditadura, não é? E conseguindo entender por que é que o serviço social originário não dizia mais respeito ao que um grupo grande, maioria de assistentes sociais, se referenciavam para construir um novo projeto. Então, eu tive o prazer de poder viver a virada do serviço social e estar nela até hoje, né? E trabalhei durante 10 anos na Organização de Mulheres na Periferia, no Estado, depois 23 anos na Casa Eliane de Gramont, o primeiro centro de combate à violência contra a mulher do Brasil. Trabalhei 34 anos na docência, em atividades em instituições particulares aqui de São Paulo, nas disciplinas de gênero e ética, fui de 2 gestões do CRES e do Cefes, mas hoje eu sou base, como eu gosto de ser chamada, e porque é o que eu sou hoje, sou base da Comissão Permanente de Ética, sou base do Conselho Federal para as questões do aborto legal e de sua descriminalização, sou recém-base do GTP da BEPS, né? Faço parte da Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir e também fiz parte, até esse momento histórico, do Núcleo de Pesquisa de Direitos Humanos, coordenado pela professora Lúcia Barroco. Assim como é que eu me defino? Uma eterna aprendiz, apaixonada pela nossa profissão e, por isso, militante nela. A reflexão profunda feita pela Barroco e o compromisso e a atuação de nosso Conselho Federal, feito pela Beth, nos aponta que os nossos passos enquanto povo estão desconcertados do nosso tempo histórico. A maior parte da sociedade vive em bolhas, em cotidianos particulares, que se assustam com os índices de barbárie estampados nos noticiários e quando a violência bate à nossa porta, bate à nossa casa, bate à nossa vida. O tempo nos escapa pelos dedos. A humanidade nos escapa pelos dedos. Carolina de Jesus, em um poema que ela chama de Humanidade, diz: depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. A humanidade é ambiciosa, é gananciosa e conclui: é horrível suportar a humanidade. Ter consciência é não subjugar a essa determinação histórica que ela aponta e que as nossas mestras anteriores apontaram, como se fosse imutável. Mesmo sabendo que consiste de uma mega estrutura solidificada e construída há séculos pelo patriarcado, racismo e mais contemporaneamente pelo capitalismo, elas se entrecruzam e se retroalimentam. E como nos afirma Barroco, a autoconsciência é um ato de autodeterminação, capacidade humana posta em movimento pelo trabalho. E como acrescenta Agnes Heller, a alienação coexiste com a praxis emancipadora. E é na vida cotidiana que temos que construir essa praxis, como já apontaram as nossas queridas professoras e mestras anteriores. E é só quando essa consciência se transforma em praxis
que transforma em luta por uma outra humanidade. E sem ela, a consciência individual e coletiva, não se pode transformar concretamente essa sociedade que vulcaniza a barbárie, queimando e transformando em lama a vida dos oprimidos e das oprimidas. E o serviço social, com a virada de consciência histórica, né, sobre os quais sabemos bem e estudamos, coloca a questão social como objeto, nosso objeto, de estudo e ação, construindo um projeto ético-político desafiador que todas e todos e todos nós temos obrigação de materializar e avançar. E a pergunta desafiadora é como materializar essa nossa atuação profissional em um contexto nefasto de avanço fascista, ultraconservador, que destrói a luta histórica e os direitos conquistados, desaparecendo os investimentos públicos, desaparecendo as políticas públicas, terceirizando a própria política e os serviços, minimizando as equipes profissionais, intencionalmente invisibilizando as desigualdades e, com isso, aumentando a opressão e a morte da maior parte da população, justamente a população que é fortemente alvo da atuação profissional de assistentes sociais. Para além dos dados massacrantes já expostos, eu trago rapidamente outros, só para exemplificar essa barbárie. De janeiro a agosto deste ano, 207 pessoas da população LGBTQI+, foram assassinadas em decorrente de crimes de morte, crimes de ódio, mortas a tiros, facadas, desfiguradas e queimadas vivas. O Brasil hoje registra um caso de feminicídio a cada 6 horas. E de 3 a 4 mulheres deste feminicídio, elas são entre idade entre 19 e 44 anos, e a maioria são mulheres negras. 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos, nesta pandemia, afirma ter sofrido violência de gênero. Houve um aumento de mais de 50% da violência doméstica contra a mulher na pandemia. E, novamente, os dados da mega estrutura produtora da opressão se apresentam. A maioria dessas pessoas que sofrem violência são mulheres, jovens e pretas e pardas que ousam dizer não. E apontam ainda que cerca de 53% delas perderam a renda e o emprego nesta pandemia. Por último, dado que me chamou muita atenção nessa semana, da recente pesquisa da Rede Feminista de Saúde e publicada pelas Catarinas, que é um jornalismo com perspectiva de gênero, que entre 2010 e 2019 houve uma média de crianças mães a cada 20 minutos no Brasil, representando 70 crimes por dia de estupro de vulnerável. E, mais uma vez, os dados representam a mega opressão estrutural. 71% dessas crianças, meninas, mães, são negras, pretas e pardas e pobres. No trabalho que ainda faço com assistentes sociais e em capacitações de supervisão, encontro assistentes sociais comprometidas, mas profundamente desgastadas pela burocracia institucional que impera, pela falta de rede, de serviços, de encaminhamento e de trabalho conjunto, pelo adoecimento social, físico, mental e social dos usuários e das usuárias, e muitos mentalmente prejudicados por toda essa opressão. A nossa profissão estuda e reconhece a barbárie estrutural, mas a maior parte das instituições em que trabalhamos não a reconhece e invisibilizam as desigualdades e muitas vezes as normatizam. Lembro a mim mesma e a cada assistente social com que trabalho que, embora tenhamos um projeto ético-político emancipatório, somos construídas e fomos construídas historicamente no Brasil por uma colonização perversa que constrói e construiu esta sociedade machista, patriarcal, racista, heterossexista, homofóbica e capitalista, que não reconhece as diferenças e privilegia aqueles que representam a dominação. É por isso mesmo que precisamos, a todo momento, nos perguntar e fiscalizar, e, se preciso, denunciar o quanto esta desumanização e barbárie está presente em nossas ações,
nos atendimentos e em nossas orientações. Nós temos diretrizes curriculares de vanguarda, com conteúdos sócio-históricos políticos que nos fazem compreender e atuar na barbárie. Mas com o avanço do neoliberalismo e dos cursos à distância e presenciais híbridos, esses conteúdos muitas vezes são fundamentais, são negligenciados. Eu ouço muitas vezes, por exemplo, nas capacitações que faço, que assistentes sociais recém-formadas nunca ouviram ou discutiram em sua formação o tema do aborto legal, e muito menos do posicionamento do Conselho Federal pela descriminalização e legalização do aborto, feito há mais de uma década. Temos um conselho de profissão eleito democraticamente pela nossa categoria profissional, que avança em nosso projeto e se posiciona de forma intransigente na defesa de nossos valores e princípios éticos, e se posiciona em cada ação de barbárie empreendida nesse contexto histórico. Temos assistentes sociais construindo redes, como a rede de assistentes sociais pelo direito de decidir, que faço parte, e outras formas de organizações em seus estados e frentes de resistências coletivas, municipais, estaduais e no âmbito nacional. No entanto, sabemos que estamos diante de enormes desafios, ameaças e provocações, em virtude do solo histórico atual, do tempo genocida, fascista, ultraconservador, responsável por mais de 616 mil mortes pela Covid no Brasil. Assim, para além do fora Bolsonaro e Mourão, temos o desafio e compromisso com as novas eleições presidenciais e com o novo legislativo e executivo para fortalecer uma outra direção política para o Brasil. Como também, e não temos isso como menor importância, ter atenção, vigor e cautela nas votações para as próximas direções e formações das nossas entidades da categoria, Conjunto Cefescres, ABEPS e INESO, para continuarmos na direção em que queremos. Não se esqueçam que em tempo de barbárie, tudo está em jogo. E para finalizar, trago um trecho de um poema de Bertolt Brecht. O título dele é Ah, desgraçados! Um irmão é maltratado e vocês olham para o lado? Grita de dor o ferido e vocês ficam calados? A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem, a mim, ela está poupando. Vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade é essa? Que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade a injustiça, é necessário que alguém se levante. E aí eu concluo que eu tenho certeza que pelos valores éticos assumidos em nosso projeto profissional e por sermos, em maioria, assistentes sociais comprometidas e comprometidos em materializá-los, nos colocamos em conjunto com organizações e movimentos sociais de direitos humanos emancipatórios como um levante contra a barbárie. Agradeço vocês terem me ouvido e estou aberta para as questões que vocês quiserem fazer. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Sempre muito importante te ouvir, tuas contribuições, essa chamada, na verdade, para a luta política, Bolsonaro nunca mais, né, a necessidade de seguirmos afirmando essa cultura crítica que o Serviço Social brasileiro vem construindo desde 1979, no seu congresso ali da virada, e que de lá para cá a gente tem, com muita reflexão crítica, com muito esforço e participação coletiva, agregando discussões, né, como a agenda feminista, a questão do aborto, da diversidade sexual, da identidade de gênero, do racismo, em que a gente procura cada vez mais entender e aprofundar as nossas reflexões. Muito obrigada, Elisa. Queríamos destacar a presença também na nossa live do Grupo de Estudo e Pesquisa em Fundamentos, Formação e Exercício Profissional, o Núcleo de Estudos em Aprofundamento Marxista da PUC de São Paulo. Alguns comentários também que vão na linha, na perspectiva do que Elisa também nos trouxe. A Mariana Nogueira coloca orgulho das nossas entidades, do Conjunto Cefescres, da ABEPS, Viva Enesso.
e viva a unidade da luta dos assistentes sociais no Brasil. A Edivânia Souza destaca que, em nome dos direitos humanos, foram cometidas grandes violações. E a Elaine Berg afirma: o mundo do capitalismo maduro e decadente nada tem mais a oferecer. Então, seguindo na nossa live, nós vamos, então, passar para o segundo bloco, nosso segundo bloco, onde nós vamos retomar com as nossas convidadas, a partir de perguntas que foram colocadas no chat. Eu vou ler aqui as perguntas e direcionando para cada uma de vocês, para que a gente possa, então, fazer essa interação com as pessoas que estão participando da nossa live. Então, nós temos aqui uma pergunta da nossa querida Ivanete Boschetti, nossa querida Iva, pergunta, e eu vou direcionar aqui para a Lúcia, se você pode comentar, Lúcia, sobre as mediações que precisamos construir para contribuir nas lutas de classe e para concretizar nossos princípios ético-políticos nesse contexto de avanço da extrema-direita no serviço social. Eu vou ler as demais perguntas e depois a gente retoma, então, seguindo a sequência, né, de ouvir a Lúcia, depois a Beth e a Elisa. A nossa querida também, Elaine Berg, faz uma pergunta que nós vamos aqui direcionar para a Beth, onde a Elaine pergunta assim: quais caminhos da resistência no contexto desse Brasil dilacerado ao ultraneoliberalismo e como podemos nos colocar como categoria? E o nosso querido presidente da ABEPS, Rodrigo, faz também uma pergunta que a gente vai direcionar aqui para a Elisa, onde Rodrigo diz: as diretrizes completam 25 anos. Como articular melhor o debate da ética e dos direitos humanos em todo o projeto de formação? Como pensam que os cursos deveriam trazer em seus projetos pedagógicos esse debate? Nós direcionamos as perguntas por conta do tempo, mas vocês fiquem à vontade para interagir com as três questões que estão sendo colocadas aqui. Então, Lúcia, querida, passamos a palavra para ti. Quais as mediações que nós podemos construir? Né? Pergunta da Ivanete. Eu penso que são mediações que passam pela atuação profissional, pela formação profissional e pela ação das entidades. Essa articulação vinculada aos movimentos sociais e aos partidos políticos, aqueles que têm no horizonte um projeto de sociedade de emancipação humana, né? Seria, então, uma articulação cuja mediação estaria voltada, no nosso caso, para vincular o projeto profissional ao projeto de sociedade, né? São essas mediações. Como que nós podemos investir na formação profissional, na organização dos profissionais dentro das entidades, do trabalho profissional, na formação profissional e na ação programática das entidades, articulada aos movimentos sociais, aos partidos, e tendo como alimento, como base, uma formação política. Nós já passamos da fase de falar em valores, falar em projeto ético-político, isso daí já está mais do que falado. Isso precisa se materializar, precisa sair do discurso. Nós temos agora que fazer formação política. Nós temos... Os bárbaros estão no governo, nós temos que tirá-los de lá. É agora ou nunca. Nós temos que tirá-los, e tirar os bárbaros do poder significa fazer formação política
para sair da abstração, para concretizar um projeto político que esteja articulado com um projeto de sociedade que vise o socialismo. É a superação dessa sociedade, gente. Tá? É assim que eu entendo essas mediações. Obrigada. Sou eu? Obrigada, Lúcia. E, na sequência, podemos ouvir a Beth. Vou repetir aqui a pergunta, Beth. Quais os caminhos da resistência classista no contexto desse Brasil dilacerado pelo neofascismo combinado ao ultraneoliberalismo e como podemos nos colocar como categoria? Não é uma pergunta fácil, né? Bem-vindo da Elaine Berg, principalmente. E tenho certeza que ela tem todas as respostas, ela só está me provocando aqui para dizer mais alguma coisinha. Ela é a própria assim, referência, né, de uma resistência classista. Né? Acho que a primeira coisa é a gente, de fato, se sentir classe trabalhadora, viver como classe trabalhadora. Né? Então, assim, para além do nosso... A Lúcia disse agora assim, precisamos ir para a materialidade, né? Sair do discurso, ir para a ação. Então, é mais do que a gente dizer que nós temos um projeto ético-político, é a gente, de fato, construir um projeto ético-político. Né? Então, não é um momento fácil, não está favorável à classe trabalhadora, não está dado, não está posta ainda uma construção de um projeto classista de classe trabalhadora. Então, acho que a Lúcia também apontou, né, tem uma interlocução aí com as perguntas de que o caminho é a organização. O caminho é a gente partir para essa tomada de consciência de classe, essa construção de uma consciência de classe, nesses processos de organização política, nesse lugar da formação política que precisamos fazer. Né? Como disse a Lúcia, agora os bárbaros estão no poder, então não é fácil, né, assim, lidar com os bárbaros no poder. Então é um desafio muito grande essa construção de um projeto classista, de viver essa resistência classista, mas ir para além da resistência, é efetivamente construir um projeto de sociedade. Né? Por enquanto estamos resistindo, mas a gente acredita que é possível, e o tema da live é bem interessante, porque diz assim, quando o morro descer, será uma contra-ordem, será a revolução. Então, é disso que nós estamos falando. Todas as condições objetivas estão dadas para uma revolução. Agora, faltam as condições subjetivas para isso. Então, acho que o caminho é criar essas condições subjetivas, né, de aprendizados da luta, do aprendizado da consciência de classe trabalhadora, não só porque nós somos assalariadas, mas efetivamente para que a gente possa se colocar nesse processo. Né? E como que a categoria profissional pode se colocar aí? Então, acho que tem um lugar de categoria profissional, do exercício profissional, de enfrentamento, de denúncias, do que é possível fazer no campo das instituições, mas é para além disso, né? É a categoria se sentindo classe trabalhadora, parte da classe trabalhadora, constitutiva da classe trabalhadora, e se colocar neste lugar, né, de classe, de construir isso assim. Né? Então, é mais do que princípios, né? É mais do que princípios, é ação, é estratégia. Então, assim, do ponto de vista da nossa organização de categoria profissional, as nossas entidades estão colocadas a serviço de algo isso, né? De processo de reflexão, processos de formação profissional, mas é insuficiente. Né? É insuficiente que a gente tenha nessas entidades o único caminho. É mais do que isso. A gente precisa construir esses outros caminhos, nos partidos, nos movimentos sociais, nos coletivos, no movimento, né, da sociedade, onde nós podemos contribuir, inclusive, com as nossas reflexões, com os nossos acúmulos de categoria profissional, mas é para além da categoria profissional. Então, né, assim, é isso, né, que nós temos pela frente, não é um desafio fácil, né, mas nós temos, sim, e quando a Lúcia nos lembra aqui, e a Elisa traçou um quadro muito, muito interessante, né, desses caminhos
das denúncias e das resistências, né, do levante, precisamos fazer um levante contra a barbárie, né, precisamos fazer um levante contra a barbárie. Né? Então, é nos colocar na luta como lutas de classe, efetivamente. Então, é isso, né, assim, que vejo, que poderia dizer nesse momento, nesse curto tempo, fazendo interlocução com pessoas que são muito parte desse processo, né, de contribuição, de construção, de nos levar a esses acúmulos, a essas reflexões que são vivência, né, desses processos juntos. Então, é isso, né? Temos pela frente. É luta, não tem outra solução. É isso, Beth, muita luta, muita resistência temos pela frente. Daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho. Vamos passar para Elisa, vamos ouvir a Elisa. Vou repetir, Elisa, também aqui a pergunta do Rodrigo. As diretrizes completam 25 anos. Como articular melhor o debate da ética e direitos humanos em todo o projeto de formação? Como pensam que os cursos deveriam trazer em seus projetos pedagógicos esse debate? Então, as minhas grandes mestras, que já acabaram de falar, elas contemplaram também essa pergunta, porque qualquer direção do projeto ético-político e das diretrizes, elas precisam se materializar, não é? Tendo como base a formação, mas saindo, como diz a Lúcia, da abstração e materializar o que entendemos por esse projeto. Para o aluno e para a aluna, ele precisa entender como é que isso se materializa no concreto da barbárie e das possibilidades históricas que nós temos para fazer os enfrentamentos, né? É preciso discutir, portanto, a barbárie, né? Item a item, porque a maior parte da barbárie nos é invisibilizado, e isso a formação precisa garantir, né? Precisa garantir que a gente compreenda a consciência de classe, né? E que a única saída é resistir e construir coletivamente um levante contra esta barbárie, né? Articular com os movimentos sociais, levar os movimentos sociais para a formação, levar as assistentes sociais que conseguem fazer essa articulação da rede, dos movimentos, dos organismos que conseguem construir resistência, não é? Levar, inclusive, os partidos políticos, não é? Para que a gente consiga trabalhar de forma a fazer, de fato, uma formação que garanta a possibilidade de uma materialização de uma atuação ética e política necessária para contribuir no levante da resistência e do enfrentamento à barbárie. Acho que é isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Elisa, e obrigada a vocês três, né, pelas respostas, por nos colocar frente a frente com esses grandes desafios que temos nesse momento histórico, em que essa cultura crítica do serviço social brasileiro nos ajuda a pensar muito além da profissão. E esse é um dos grandes ganhos de todo esse processo de renovação da nossa profissão. Pensar a realidade a partir de uma perspectiva de totalidade, nas suas contradições, captando o movimento da luta de classes. Obviamente que as particularidades dessa profissão, que tem limites no seu processo de intervenção, mas que vem acumulando também uma cultura crítica que nos chama, em cada conjuntura, e nessa especialmente, para processos de organização, de resistência, junto a movimentos sociais, a partidos políticos, com uma preocupação aí, como vocês enfatizaram, com a formação política, entendendo que o processo de formação da consciência de classe não é um processo mecânico, mas que a gente vai construindo processualmente. E é no enfrentamento das lutas, é junto a outros sujeitos coletivos, que a gente vai conseguindo dar uma contribuição mais efetiva para fazer a crítica radical com participação política efetiva nisso que a Elisa chamou como a necessidade histórica de um levante contra a barbárie. Então, muito obrigada pelas respostas de vocês, pelas reflexões,
agradecemos também as perguntas que foram feitas, estamos anotando aqui aquelas que a gente não vai conseguir responder hoje por conta do tempo, mas o GTP está empenhado em promover outros momentos de debate, onde a gente vai estar fazendo a interação com questões, com reflexões que estão sendo postas, né, nesse momento. Nós gostaríamos também de agradecer a equipe que está nos bastidores, tornando essa live possível, aos integrantes do GTP, que além de organizar, também estão nos bastidores contribuindo, a vocês que estão conosco nessa última live de 2021 do projeto ABEPS ao vivo, aos integrantes dos demais GTPs, a toda a diretoria da ABEPS e, em especial, a cada pessoa que está aqui. Então, dando continuidade, né, a gente queria também registrar a presença do Programa de Pós-Graduação da UFRN, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Unifesp, do Departamento de Serviço Social da UFMT, da Unifesp, do CRES Paraná e do CRES São Paulo, também presentes aqui na nossa live. E também, Elisa, eu lembrei aqui que, dialogando com a questão das diretrizes curriculares, né, que foi perguntado pelo Rodrigo, o próximo número aí da Temporalis é um número bastante especial, que tem a participação de cada um dos GTPs, e vamos, no caso do GTP de Ética e Direitos Humanos, a gente vai fazer essa reflexão, né, sobre a relevância, a atualidade das diretrizes curriculares e o que a gente acumulou do ponto de vista das reflexões sobre ética, sobre direitos humanos, numa perspectiva de totalidade, que nos ajuda também a entender com mais densidade a realidade brasileira, as particularidades regionais e os grandes desafios que a gente tem ante os processos de violação dos direitos da classe trabalhadora. Então, eu penso que vamos poder, com o próximo número da revista Temporalis, adensar aí as reflexões sobre a relação, né, as contribuições das diretrizes curriculares e dos GTPs nesse processo histórico. Nós vamos caminhando para o nosso terceiro bloco, né, e esse terceiro bloco, ele é muito especial para o nosso GTP, né, para o GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, que aqui nessa live está representado por mim e pela querida Elisa. Nós pensamos em destacar esse momento numa fala especial para a nossa querida Lúcia Barroco, que se aposentou recentemente da PUC de São Paulo. E quando a gente pensou, Lúcia, nesse momento aqui, é justamente pelo reconhecimento que cada pessoa que está nesse GTP, mas que também já passou pela história desse GTP, tem de reconhecimento a sua contribuição no debate sobre ética, sobre direitos humanos, no serviço social, sobre conservadorismo e tantas outras temáticas correlatas que você trouxe, sempre com muito brilhantismo, para as nossas reflexões. E o que é mais importante, com uma direção social explícita, na perspectiva de totalidade, sempre pensando aí o front da luta de classes, algo que contamina, vamos dizer assim, a todos que estudam, que pesquisam sobre ética e sobre direitos humanos no serviço social. Importante dizer que você esteve conosco na criação do GTP de Ética e Direitos Humanos, na ABEPS, bem como do projeto do Cefes, Ética e Movimento, ali na gestão 1999-2002, que tinha Elaine como presidente, que você participou. Projetos esses, como o Ética e Movimento, tão importante na nossa categoria profissional, né, que a cada gestão do Cefes vem dando continuidade, reforçando, qualificando. E no âmbito do GTP também, no momento da criação, discutindo conosco meta, objetivos, a melhor forma desse GTP conseguir se enraizar, conseguir ganhar corpo, né, entre quem estuda e pesquisa ética e direitos humanos.
Então, nós somos imensamente gratas e gratos por seu compromisso em pesquisar e socializar brilhantes reflexões sobre essas temáticas. A socialização do conhecimento faz com que, muito além da PUC de São Paulo, você tenha alunos e alunas espalhados no Brasil inteiro, interlocutores e interlocutoras que aprendem com você conteúdos tão importantes para a formação e o trabalho profissional. E fazem isso por meio, muitas vezes, da leitura dos teus livros, textos, palestras, lives, num movimento que mostra o quanto a gente vai construindo coletivos no universo do serviço social brasileiro. Nós queríamos, então, para tentar te dizer, né, sintetizar aqui a tua importância, nós gostaríamos de convidar o Iago Lobo, que é discente da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, que é pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Serviço Social, o GEPES, da UF, e que apresentará uma poesia do Tiago de Mello, a poesia. Então, seja super bem-vindo, Iago. Muito obrigado, boa noite a todas, a todos e a todes. É uma honra imensa poder estar aqui prestando tão distinta deferência à professora, né? E, enfim, o texto que vou ler é Para os que Virão, de Tiago de Mello. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando, devagar, sofridamente de ser, para transformar-se, muito mais sofridamente, na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro. Dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Obrigada, Iago. Muito sensível e emocionante ouvir, né, você falando essa poesia e dando continuidade a esse processo aí de reconhecimento, né, da importância da Lúcia no debate da ética e direitos humanos. Nós convidamos para fazer uma fala o Rodrigo Teixeira, presidente da ABEPS, a Beth Borges, presidenta do Cefes, e para nós, as nossas entidades representativas da categoria, como já foi destacado aqui no chat, com toda a sua importância, participação, nos convocando sempre para a reflexão crítica. Então, a gente gostaria muito de te ouvir, Rodrigo, nesse momento em que estamos aqui homenageando a nossa querida Lúcia Barroco. Olá, boa noite a todas, todos e todes, querida professora Lúcia. Que alegria estar aqui, poder dialogar com você, né, e trazer alguns elementos para a gente conversar, né, e falar um pouco e apontar algumas questões. Mas primeiro, eu quero dizer da qualidade dessa live. Estávamos aqui acompanhando todos nós. Parabéns ao GTP de Ética e Direitos Humanos. Quero também, nessa nossa última live da segunda temporada, né? A gente brinca que nessa é uma segunda edição, já é uma segunda temporada desse projeto, né? A BEPS ao vivo. Quero agradecer a todos que passaram por esse caminho, todos os GTPs e a gestão da BEPS, né? E quero, então,
Eu sou Rodrigo Teixeira, eu sou um homem cis, pardo, eu uso barba, tenho cabelos curtos, uma calvície que está se apresentando aqui, né? Estou com uma camisa verde num fundo branco. E eu quero, então, em nome da gestão, aqui se respira a luta, prestar essa singela homenagem, essa femenagem à professora Maria Lúcia Silva Barroco, nossa querida Lúcia Barroco, né, em ocasião da sua aposentadoria, da sua grande história para nós do serviço social. Né? A professora Lúcia é uma das nossas grandes intelectuais no serviço social brasileiro. Né? Traz a filosofia, traz o serviço social e todo o seu arcabouço de conhecimento. Responsável pela formação de uma geração de assistentes sociais que aprenderam com ela e nos debates do NEPED, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos, aprendemos sobre ética, sobre ontologia do ser social, sobre marxismo, sobre direitos humanos, mas também sobre arte, sobre literatura, sobre filmografia, sobre música, né? E como nota pessoal, né, tive a oportunidade de ser seu aluno, e algumas vezes os encontros, as nossas aulas, normalmente ali no final da tarde, né, início da noite, iluminavam, né, nossas ideias e o bairro das Perdizes. Né? Assim como saíamos das aulas também com as melhores indicações, né, de filmes, de salas de cinema em São Paulo, as quais Lúcia conhece as melhores, as mais alternativas, e nos levava, inclusive, em muitas dessas sessões. Né? Lúcia, seu compromisso teórico, ético e político contribuiu e muito para a crítica radical da ética. Lúcia, você avançou no serviço social na articulação entre ética e direitos humanos, incluindo sua contribuição no debate, como eu já disse, da arte, do cinema. Sempre articulou nos seus textos poemas, filmes, literatura, os filmes e literaturas que lhe inspiravam, e ao serem lidos nas palestras, nas comunicações, conseguiam também nos inspirar. E também no teatro. Como foi sua experiência com as presas na penitenciária em São Paulo? E aqui eu trago a memória da professora Andréia Almeida Torres, né, amiga e companheira querida, Andréia presente. Sua trajetória, Lúcia, tem incidência teórica, mas também incidência política, relacionando teoria e realidade, demonstrando pedagogicamente que nossas ações têm direção política. Assim, sua contribuição ao debate dos direitos humanos esteve sempre colada a uma crítica contundente da sociabilidade capitalista, fundamental nesses momentos, né? Sempre defendendo com firmeza os princípios do campo da esquerda, e essa live foi um exemplo disso. Seus estudos críticos e radicais nos ajudaram a entender que a liberdade tem elementos concretos na vida das pessoas. Sua contribuição teórica e crítica possibilitou a categoria apreender que a liberdade deveria constar como valor ético central. E assim a categoria respondeu, inserindo no primeiro princípio do Código de Ética do e da Assistente Social de 1993 que esse primeiro princípio, a liberdade, e dele deveriam todos decorrer. Essa contribuição e essa elaboração tão precisa nos marcará muito e sempre, professora. Nosso Código de Ética de 1993 tem um ancoradouro teórico em seus estudos, e o Serviço Social brasileiro é muito grato à sua contribuição. Além da sua crítica fundamental aos códigos de ética que a categoria construiu no decorrer da história. Sua contribuição, professora Lúcia, ultrapassa nossas fronteiras. A exemplo da sua obra traduzida para o espanhol, na Biblioteca Latino-Americana de Trabajo Social, pela editora Cortez, sua consultoria em vários países, como foi o debate do Código de Ética do Uruguai e tantos outros lugares. Sua atenção pedagógica em conteste, como professora e como grande intelectual, como exemplo do projeto Ética e Movimento e da série Assistentes Sociais no Combate ao Preconceito. Na ABEPS, sua contribuição em relação ao lugar da ética na formação é fundamental. Não temos mais como separar o debate da ética da sua contribuição, professora Lúcia. Assim como o debate do conservadorismo, da barbárie e dos direitos humanos.
para aqueles que querem a crítica radical e assim segui-la. O debate da ética na formação em serviço social passa impreterivelmente pela direção teórica e política dada pelos seus estudos. Sua participação no GTP de Ética e Direitos Humanos, como Silvana nos disse, é originária, sempre presente, contribuindo para a consolidação do tema na produção do conhecimento no serviço social. Lúcia também teve uma participação importante na direção regional da BEPS, né, principalmente na coordenação de pós-graduação da Regional Sul 2. Lúcia, contigo aprendemos a palavra coerência como um princípio ético. Coerência é aquilo que você nos demonstrou na sua vida e na sua obra, e isso é um exemplo para todos nós. Parabéns pela brilhante trajetória e legado que você nos deixa para a profissão. Um abraço muito apertado daqui e de toda a gestão da BEPS aqui se Respira Luz. Obrigada, Rodrigo, por essas tuas emocionantes palavras que, como está sendo dito aqui no chat, representa o que cada uma de nós gostaria de dizer. Vamos passar a palavra para a nossa querida Beth Borges, que também, em nome do Conselho Federal de Serviço Social, faz uma fala direcionada para a Lúcia Barroco. Obrigada, Sil. Então, a Lúcia, né, assim, nesse momento é muito importante, muito emocionante, que me cabe, né, como presidenta do Conselho Federal de Serviço Social, exatamente fazer aqui essa referência, a homenagem à querida Lúcia, uma amiga, uma grande amiga. Então, diria que nós, aqui do Cefes, da Gestão Melhor e a Luta com Raça e Classe e Defesa do Serviço Social, que honrosamente eu represento, externa um abraço nesta homenagem à querida Lúcia, muito merecida, dada a sua contribuição significativa para o serviço social, e tendo sido conselheira do Cefes, lá deixou suas pegadas. O debate da ética, a formulação do Código de Ética, os textos escritos na revista inscrita, no Cefes Manifesto, nas brochuras, nos livros, e o melhor, com seu exemplo e seus ensinamentos. Cefes está impregnado pelo debate da ética e dos direitos humanos, e nós só temos a agradecer a esta mulher lúcida, nossa companheira de jornada. Tem muito dela nessa história. Diria que seus estudos, né, a influência da concepção marxista da ética, inaugura, né, um debate muito rico, muito interessante da ética, desde os anos 80, que nós vimos acompanhando as pesquisas da professora Lúcia no campo da ética, seu trabalho que foi formando pessoas interessadas em fazer esses estudos nesse campo como transversal à praxis humana. Sua pesquisa teórica, buscando os fundamentos ontológicos da ética, levou ao estudo das obras filosóficas de Marx e de Lukács com profundidade, encontrando aí um fértil caminho de compreensão do significado da ética na vida profissional. A compreensão de que valores nascem na concretude da vida, na produção do trabalho, abriu uma chave para tornarmos a ética profissional numa perspectiva histórica e vinculada a um projeto ético-político. O debate sobre o Código de Ética, ali desde 86 ao de 93, e hoje, nesse momento, aqui nessa live que estamos aqui realizando, é uma prova dessa fertilidade do seu legado. E Lúcia é muito generosa, sempre formou novos quadros, incluiu pessoas, abriu fronteiras, inspirou gerações. É um belo exemplo. Vive como pensa e pensa com liberdade. É uma anticapitalista convicta, uma intelectual rica de ideias, de saberes, que prefere partilhar. O Serviço Social brasileiro deve muito à sua participação, sua militância, suas contribuições teóricas, sua sensibilidade para o universo das artes, uma cinéfila declarada, e sua apropriação da literatura, de uma rica literatura. Sua presença no Cefes como conselheira marcou, né, uma militância no campo da ética, que levou a desenvolver o debate dos direitos humanos no campo marxista, sem fazer concessão ao pensamento liberal. É uma militante sofisticada, mas sempre comprometida com a luta de trabalhadores. Dona de um refinamento, de um fino humor, de criatividade para lidar com as adversidades,
embora seja uma mulher sensível e tocada pela densidade da existência humana. Ela busca na filosofia suas respostas e inquietações sobre o viver na sociabilidade capitalista, nos ensinando a ser rebeldes, críticas e éticas, sem perder a sensibilidade para as artes. Ter sido coordenadora da Comissão de Ética e Direitos Humanos do Cefes permitiu a todas nós o adensamento do debate na relação a se estabelecer entre ética e direitos humanos. A concepção do projeto Ética e Movimento, já registrado seus 20 anos na agenda do Cefes deste ano de 2021. O curso para agentes multiplicadores, tirando o código da gaveta, como ela mesma dizia à época, servindo de formação para comissões de ética e de instrução nos CREs, foi uma grande sacada, com a sua efetiva participação na elaboração, como autora e professora. Um sucesso, junto à categoria e aos CREs, e que o Maurílio acabou de dizer que já é, de fato, um patrimônio da categoria profissional. Não há nenhum outro conselho de profissão que tenha um projeto, que tenha uma forma, né, de pensar essa relação com a ética profissional como nós fazemos. Está na primeira coordenação e na concepção do GTP, da Ética e Direitos Humanos da ABEPS, que nos levou junto, porque o Serviço Social defende os direitos humanos para além do Código, a partir dos fundamentos do projeto Ético Político Profissional, e isso propiciou densidade do debate teórico-político nos anos 90. Enfim, considero que Lúcia construiu uma obra, deu o tom do projeto ético-político, apontou o modo como se concretizam valores, como a ética, no compromisso de classe, se materializa nas ações, nos posicionamentos e intervenções profissionais, que objetivam mudanças e transformações de padrões vigentes. O desver o mundo como a criança que pergunta sobre os projetos, sobre os porquês das coisas. Isso é uma grande lição que ela nos dá. É uma grande amiga. Nossa gratidão, nossa alegria por contar com as suas contribuições e, com certeza, mais uma vez, quando o morro descer para o asfalto, será uma contraordem, há de ser um outro mundo, de uma humanidade livre. Muito obrigada, Lúcia, muito feliz de estar aqui com você nesse momento e te dizer essas singelas palavras, mas muito emocionada. Obrigada, Beth, por suas palavras também, que resgatam aí nas grandes contribuições da Lúcia ao serviço social, a dimensão singular da participação efetiva da Lúcia na nossa categoria, e singularidade essa que se sintetiza nos processos coletivos da produção intelectual, do chamado à participação política e da reflexão crítica sobre a realidade capitalista tão adversa que vivemos. Muito obrigada pelas tuas palavras poéticas, Beth, que também, assim como as do Rodrigo, sintetizam, e no chat várias pessoas dos diferentes lugares do Brasil reconhecendo a importância da Lúcia Barroco para o debate da ética, dos direitos humanos e, portanto, para o serviço social brasileiro. Nós gostaríamos, então, de convidar novamente a Lúcia para que ela possa fazer uma fala, interagir aqui conosco, interagir com todos que estão, todas e todos que estão aqui acompanhando essa live, que para a gente é significativo pela importância da discussão da ética dos direitos humanos e também por sabermos, dentro de um processo coletivo, reconhecer também as singularidades como a sua, Lúcia. Então, fica à vontade para expressar, né, mais um momento aqui de te ouvir nessa live. Muito emocionada, né? Não sei se consigo falar muita coisa agora, mas eu quero dizer que tudo que vocês falaram para mim bateu aqui no meu coração fundo, fundo, muito fundo, e eu vou guardar com o maior carinho, tá? Quero agradecer demais toda a sensibilidade que vocês trouxeram nas suas falas, e quero dizer que eu não seria a pessoa que eu sou hoje
se eu não tivesse passado pelo serviço social e pela convivência com vocês. Com vocês e vocês que estão aqui e vocês que nos assistem e que já passaram por esse projeto e por essas entidades, né? O conjunto do que é o serviço social na ABEPES, no Cefes, na Inesso, por toda a sua trajetória, no tempo que eu vivi, ela permanece como uma grande referência para mim, é a minha referência de vida, né? E eu quero dizer que eu vou continuar, viu, gente? Não, isso daqui, essas homenagens não tem tom de despedida. Por favor, eu continuo na ativa. Pode me chamar. E assim, eu tô muito agradecida mesmo. E é isso, eu estou muito emocionada. Não sei se eu consigo mais falar mais nada. Eu acho que é essa força que a gente tem, que vocês expressam e que expressando, representa toda uma geração que já passou pelo Cefes, já passou pela ABEPES, mas continua, porque nós temos o privilégio de formar quadros, né? Nós somos uma profissão ímpar na sociedade. Não sei se existe outra igual, que consegue, a cada geração, formar quadros para dar continuidade ao projeto, né? Então, o que hoje nós estamos falando, de toda essa atividade política, de formação de quadros, de enfrentamento, tudo isso é um projeto que vem de longe, né? E que vai repassando a cada geração, e que nós vamos passar para outras gerações, e assim vai indo, né? Isso dá muito orgulho para todos nós, né? Então, é isso, gente. Vamos em frente e estamos aí na luta, sempre. Muito obrigada. Lúcia, querida, nós aqui te agradecemos e também aqui eu estou muito emocionada e gostaria de destacar algumas falas aqui no chat direcionadas a você também. A Ana Paula Gabito diz: gratidão, professora Lúcia Barroco, por suas contribuições. Feliz em vivenciar esse momento de reconhecimento. Maria Inês Bravo diz: Lúcia, parabéns pela sua trajetória e resistência sempre à barbárie. Josilei: lindíssima e necessária homenagem. O Serviço Social Brasileiro deve muito ao trabalho e militância da professora Lúcia Barroco. Ivanete Boschetti: linda e merecida homenagem para a querida Lúcia. Débora Rodrigues: linda femenagem. Francislene Berti: parabéns, professora Lúcia. Elde Soler: muito parabéns e obrigada pela minha formação. Mesmo longe, esteve sempre perto. Miriam Inácio: linda e merecida homenagem a Lúcia Barroco, minha referência no debate sobre ética. Juscelene Louzeiro: Maria Inês Souza Bravo: parabéns às nossas entidades por participarem dessa merecida homenagem. Luciana Mello: amada Lúcia, uma alegria essa femenagem. Ruth Bittencourt: parabéns, Lúcia, obrigado por toda a sua contribuição ao serviço social brasileiro. E muitas outras, Juscelene Louzeiro: parabéns, Lúcia Barroco, obrigada pelas suas contribuições e despertando o belo no serviço social. Gratidão. Muitas outras pessoas se manifestando, e como você pode identificar, Lúcia, vem do Brasil inteiro, o que mostra, o que reafirma o que foi dito aqui pelo Rodrigo, pela Beth, e tenho certeza que por cada um e uma de nós do GTP. O nosso GTP, como você bem disse, a gente vai seguir nas nossas interações com Lúcia, nos nossos debates, nas nossas reflexões,
e a gente aproveita a oportunidade também para divulgar o livro que foi organizado pela Lúcia, o livro Ética, Direitos Humanos e Neoconservadorismo. Nesse link que vai ser colocado aqui no chat, vocês poderão também ter acesso a 2 outras femenagens que foram feitas para a Lúcia Barroco, sempre reunindo ex-alunos, alunos, colegas, amigos, amigas, que fazem esse reconhecimento da tua trajetória. Então, em nome do GTP, queria agradecer a cada pessoa que participou dessa live, as nossas 3 convidadas, que tematizando sobre barbárie e as contradições do direito, a aposta na luta, a nossa localização na luta de classes, contribui para que a gente possa refletir e adensar qual é o nosso papel na história. Ao Ramiro, aqui nos bastidores, juntamente com a Rose e a Zaira, que também permitiu, né, que criam as condições para que a gente possa efetivar essa live. A todos e todas que fazem o GTP de Ética, Direitos Humanos e Serviço Social, e também as companheiras e companheiros dos outros GTPs, de toda a direção da ABEPS. Essa é a última live do ano, né? E do projeto ABEPS ao vivo. E temos certeza que em 2022 nós retornaremos, a ABEPS dar continuidade a esse contato, a essa perspectiva de se aproximar cada vez mais da categoria profissional, das reflexões necessárias para a formação e o trabalho profissional. E por isso que a gente pede, quem ainda não se inscreveu no canal da ABEPS, que possa fazê-lo, divulgar o que pensam as nossas entidades, a ABEPS, o Cefes, a Enesso, é muito importante nesse processo de chegar às novas gerações do serviço social e que essas novas gerações possam conhecer esse legado crítico, essa cultura crítica que o serviço social brasileiro tem produzido. E para terminar a nossa live, nós gostaríamos de lembrar os versos cantados aqui no início pela Nana, do Wilson das Neves e do Paulo César Pinheiro, que tem muito a ver com o que foi dito aqui sobre a necessidade da luta política, da luta de nós nos somarmos às lutas dos movimentos sociais e dos partidos políticos de esquerda. Quando eles dizem assim, vai ser uma única escola, uma só bateria, quem vai ser jurado? Ninguém gostaria que desfile assim, não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que cumpre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver para esse povo a alegria. Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. Muito obrigada a todos, todos. Boa noite e vamos dar continuidade às nossas reflexões em 2022. Grande beijo.